Pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Ele está aqui novamente, José Vanderlei. Bom, parece que tudo está tranquilo na gravação, graças a Deus, né? Tive alguns problemas técnicos aqui ontem, né? Então tudo está dando certo, né? Então nosso assunto aqui hoje é o EQM, as previsões para agosto de 2024. Essa aqui é a parte 2 que a gente vai considerar, porque o José Vanderlei falou a parte 1, que foi muito interessante, né? E aí, José Vanderlei, tudo bem? Boa noite a todos. Realmente, é a segunda parte da nossa conversa aqui, nosso debate, né, sobre o EQM. A primeira parte foi como funcionava todo o processo do EQM, que nós vamos fazer um pequeno resumo hoje. Mas existe também o desfecho, né, de várias informações relatadas das pessoas que voltaram depois do EQM. Então, é isso que nós vamos tratar hoje. Legal. Então, vamos lá. Manda o link para os colegas. Manda o like, prestigiando o canal Segredos do Mundo. E não perca, eu vou mandar essas informações na próxima gravação que eu vou fazer, talvez entre amanhã e domingo, sobre o Fórum de Ufologia aqui em São Paulo, no bairro Vila Mariana, no dia 24, da meio-dia até às 6. Cláudio Altauro vai ceder 1 hora para eu entregar o troféu. Quem gravou comigo? Então, quem gravou comigo tem direito de receber o troféu. Lembrando que o José Vanderlei e o Alexandre Lauzídio, recebeu esse troféu. Já recebemos, está aqui nos nossos artigos da ufologia, ele está bem destacado aqui, junto com todos eles. Né? Depois nós vamos fazer, inclusive, um cenário com todos os nossos objetos relacionados à ufologia, né, que vai ser super legal. Sim, aí se eu quiser falar, pode falar. Gente, lembrando que essas informações dessa palestra, eu vou falar na próxima gravação, e tem as informações direitinho, numa gravação que foi bem antes dessa, tá? Confere lá que está eu, o Edneu, o Fábio, eles falaram desse evento, que vai acontecer agora dia 24, tá? Não perca, eu também vou avisar na próxima gravação. Vamos deixar o José Vanderlei fazer o seu trabalho aqui perfeito, né? É isso aí. Né? Grato. Bem, eu queria agradecer mais uma vez a você, né, que abriu o espaço aqui para nós. Sim. Né, embora seja José Vanderlei, mas estamos falando do nosso grupo, o Braufunete, aqui do Recife, e que no próximo dia 31 de agosto, agora, nós vamos fazer uma reunião, uma pequena reunião, né, para aproximadamente 50 pessoas. Vai ser no restaurante Ilha dos Camarões, aqui em Boa Viagem, ali atrás do Hotel Jangadeiro, né? Vai ser um encontro, assim, bem de amigos, né? Vamos ter o Alexandre falando sobre um assunto que ele voltou agora do Peru, falando sobre as múmias de Nazca, né? Então, ele tem aí várias informações sobre essas múmias. Logo depois, aliás, logo antes de Alexandre, vai ter o Dr. Tiago, que ele vai falar sobre a questão do direito espacial, tá? O que está acontecendo com relação a toda essa corrida, né? Quem são os responsáveis se, por exemplo, cair um objeto aqui no Brasil, a quem ele pertence? Pertence ao Brasil, pertence à empresa que produziu, pertence ao país que produziu, e os danos, se houverem, quem é que vai ser responsável? Então, é algo super interessante, né, que ele vai fazer debate. E depois eu fecho esse encontro, que começa às 10 horas, vai até mais ou menos umas 5 horas da tarde, né, eu fecho com um EQM, né, trazendo outras informações, além da que eu já trouxe no nosso primeiro evento, e aqui do canal, né, e também além do que eu vou falar hoje. Então, nós vamos ter outras informações, porque a EQM realmente ele trabalha com uma quantidade enorme de itens, né, que são relacionados, e informações que ele nos traz. Então, vai ser um dia só, vai ser um sábado, né, das 10 às 5 horas da tarde,
aqueles que estiverem aqui no Recife poderão participar presencialmente. Aqueles que não tiverem poderão participar online, tá? Nós vamos abrir esse evento online, poderão participar. O ingresso é um ingresso social, é um ingresso de R$15, é só para constar ali com relação a algumas despesas, né, que nós temos, som, telão, né, o local do espaço, tudo mais. Né? Então, vai ser uma coisa muito social, com 1 quilo de alimento. Todos terão que contribuir com 1 quilo de alimento para que a gente dê, em nome deles, né? Inclusive, é bom botar uma fitinha, eles têm o nome, porque em nome deles vai ser dado a uma entidade carente. Então, dia 31, aqueles que puderem comparecer, ótimo, aqueles que puderem contribuir de alguma forma, né? Sim, no caso, nós transformamos o valor em alimento para ser doado, né, com relação à questão do online. Então, todos aqueles que puderem assistir, que puderem contribuir, né, estejam à vontade aí para deixar, né, a sua contribuição, não só a contribuição do conhecimento, mas também a contribuição de ajuda às pessoas mais carentes. Sim. Bem, se Eduardo estiver pronto, eu já posso começar. Pode começar. Pode começar. Beleza. Pode. Bem, na revisão passada, nós falamos o que era o EQM. Então, muita gente confunde o EQM com projeção astral. Existem realmente alguns pontos que se relacionam entre projeção astral e EQM, tá? Sim. Mas a projeção astral, você não tem os seus sinais vitais sendo minimizado no processo. Ou seja, você vai perdendo a condição, né, de respiração, você vai perdendo a condição de batimentos cardíacos, de circulação, e também a questão de perder os últimos momentos com relação à sua memória, ao seu cérebro. Então, a EQM, ele tem um processo, embora parecido, você sai também do corpo, você se vê fora do corpo, né? Mas existem sinais no corpo que não são iguais dos sinais de projeção astral. A projeção astral, ele mantém sempre o seu corpo equilibrado, com todos os sinais vitais funcionando perfeitamente. O EQM não, ele vai diminuindo essa capacidade de seus sinais vitais. Então, essa é uma primeira diferença. Tá? Aliás, a partir daí, tudo é uma grande diferença. Né? Você consegue se ver no corpo, na cama, por exemplo, no sofá, no caso da projeção astral, né? Mas você passa a ter uma consciência muito maior. Você tem como se você estivesse se libertando de uma prisão, né? E você começa a sentir outros sentimentos que você não sente naturalmente. Você começa a sentir uma emanação de uma energia muito forte, né? Um amor incondicional que ele passa a deixar tudo que era da terra, ele deixa, não tem mais nenhum tipo de valor àquilo, né? Sua casa, seus bens, né? Eles desaparecem essa questão, a não ser em alguns casos que existem aquelas pessoas que são muito vidradas em coisas materiais. Aí nós temos uma outra EQM relacionados a essas pessoas, o que acontece com ela, para você ver quantas informações a EQM nos traz. Mas, normalmente, né, você passa por esse processo. Aqueles que estão com uma evolução espiritual maior, eles passam por esse processo, né, de uma libertação enorme, um sentimento de conhecimento absurdo, né, uma consciência de tudo o que acontece na vida dele. Quando ele está ali, vendo ainda o corpo, ele se lembra da esposa, dos filhos, não sei o quê, ele apenas se lembra, ele já é deslocado junto a essas pessoas, e às vezes quer falar
que a essas pessoas, tentando tocar nelas, e elas não conseguem, ele não consegue, né, para dizer como ele está vivo, né, ele nunca se sentiu tão vivo como naquele momento. E o mais interessante é que aquela consciência tanto está ali no leito, né, onde seu corpo está, como também está ao lado, na sala, onde seus familiares estão. Então, todos falam que basta você pensar num determinado assunto, e esse assunto vem para você com total conhecimento. Tem uma descrição de uma pessoa que passou pelo EQM, que ele começou a pensar em várias coisas, e várias coisas eram-lhe respondidas sem ele abrir a boca, nada precisava ter som, era tudo mental. Aquilo que ele pensasse já trazia informação para ele. E nós vamos ver isso quando ele, por exemplo, depois de um determinado tempo que ele permanece ali, né, ele sente que é chamado para um outro espaço, um outro ente, uma outra entidade está ao lado deles, junto a ele, mas ele não consegue ver porque está tudo escuro, de tal forma que tudo desapareceu, né, como se tivesse sido diluído, e ele está nesse local, nesse ambiente totalmente escuro, que muitos falam que é como se fosse um túnel, né? Só que você não consegue tocar as paredes, você não tem piso, você sente que está andando, mas você olha para cima e você não vê seu corpo. Aliás, muitas pessoas falam que não é só o corpo que você via, se você pegasse a mão, botasse à sua frente, você não conseguiria enxergar a sua mão. Nossa! Mas ele sentia como se tivesse protegido com aqueles seres que ele não sabia, nem via, nem sabia dizer qual era a sua silhueta, né? Mas sentia ali ao lado dele. E ele caminhava, né, entre aspas, né? Ele como se estivesse flutuando, né? E via um ponto de luz lá na frente. E esse ponto de luz não é que ele sentia que como não é que ele caminhasse ao ponto de luz, mas que a luz viesse para ele, né? E quando a luz vai chegando, vai se formando novas imagens, e essas imagens, às vezes, trazem personagens de sua vida. Então, ele pode encontrar seu pai, seu avô, seu tio, sua filha, né, sua esposa. Ele traz personagens que são para eles conhecidos. E alguns outros não, como sua avó, que ele não conheceu, e ela disse que é sua avó. Então, ele traz também esse tipo de informação. O interessante é que ele traz essas informações, fala para os seus familiares, e eles perguntam, como é que você sabia de tudo isso, se a gente não contou isso para você, e você não conviveu com ela? Então, essas informações parecem estar gravadas no universo dele, tá? E todas as pessoas que estão, por exemplo, em contato com ele, daquelas pessoas que estão em contato com ele, e passam de forma bem natural, como se você estivesse vendo um amigo que você não encontrava há muito tempo. E a alegria deles, a energia que ele disse que passava, que era um amor imensurável, ele não tem como sequer, né, enumerar a quantidade de energia, de informação, né, que eles traziam naquele momento, a alegria deles, o sorriso o tempo todo, né? Todos eles, ele diz que eram todos de vestes brancas, feito túnicas, né? Alguns seres você via com seres como se fosse um pouco mais de luz. Ele disse que chegava... Mas isso foi, na verdade, de uma forma dele estar acordado, né? Não foi, ou foi no astral? Não, ele já partiu, ele já saiu do corpo, né? E já está experimentando o efeito do EQM. Tá? O EQM é o desencarnar que você está falando? Como? O desencarnar. Né? As pessoas falam desencarnar, né? Sim. Tá, entendi. Só que, na realidade, ele não desencarna completamente, porque a experiência é de quase morte, e não de morte. Porque senão ele não podia voltar. Estou lembrado que você falou na primeira gravação.
Tá? Então, é como se seus sinais vitais fossem diminuindo, mas nunca chegasse a zero. Quando chegar a zero, na realidade, você morreu. Né? Então, ele nunca vai chegar a zero. Tá? Ele vai parar a circulação, vai parando o coração, a última coisa a parar é o cérebro. Segundo os cientistas, a última coisa a parar é o cérebro. E quando ele já está lá, que ele saiu daquele dito túnel, né, que encontra aqueles familiares, ele começa a falar sobre o que está observando lá. Então, ele vê, por exemplo, gramados verdes com a cor que ele nunca viu aqui na Terra. E o mais interessante, eles parecem ter vida. Né? O gramado parece ter vida, todas as plantas parecem ter vida, elas têm uma energia muito forte. Né? Crianças brincando, pessoas conversando, lagos, né? Como se fosse aqui na Terra, mas com um tom muito mais profundo do que o que nós conhecemos aqui, que nós vemos aqui. Né? As aves, né? O cheiro, o perfume, ele diz que sente um perfume que ele não sabe descrever o tipo de perfume que existe no ar. Uma música, a música que ele ouve, né, jamais conseguiria reproduzir aqui nesse momento na Terra. Então, são dados dados... Desculpa. Saúde! Sem problema. Obrigado. São dados que são trazidos pelas pessoas que relatam o EQM e que todas elas que falam sobre isso são unânimes em dizer exatamente desta forma, ou de uma forma bem parecida. Né? Mas, diga. O meu cunhado, eu falei isso até na primeira gravação, eu achei interessante ele falar que esse amigo dele, ele bateu a cabeça, caiu na moto, ele ficou 3 dias em coma, e ele viu o corpo dele estendido no chão da rua, assim, e a moto caiu, né? Ele caiu a moto no chão, e ele viu, isso é interessante. O cara lembra, o José Vanderlei, depois que o cara saiu do coma, lembra que ele viu o corpo dele. A alma tava assim, ó. Interessante isso, né? Cara. Tem um relato, depois eu volto para esse ponto que a gente parou, tem um relato de uma pessoa que ia sofrer um acidente, segundos ou milésimos de segundos antes, ele sai do corpo. E assiste o desastre. Ô, louco, cara. Sai do corpo. Tá? Então, existe uma infinidade de informação de várias pessoas que passaram por esse processo, né, dizendo cada um como se comportou. Mas toda a base de todos eles você sai, você vê seu corpo, você tem uma consciência, você é levado por um ser, você vai para esse espaço escuro, que eles chamam de túnel, você vê a luz, você encontra com seus entes queridos. A maioria deles acontece isso. Alguns outros, né, acontece de uma forma, digamos, mais não tão boa. Eles já se encontram em local escuro, né, com uma grande multidão, como se fosse uma rua, né, toda imunda, toda cheia de tralhas, de não sei o quê, e vem uma multidão contra ele, falando coisas que degradam, né? E ele não consegue se posicionar com relação a essas pessoas, porque essas pessoas que estão nesse momento passando por esse processo, elas vão contra ele, machucam ele, é incrível que ele sente a dor, né, no lado espiritual desses seres que não estão, digamos assim, sobre a proteção da luz, né? Então, ele não consegue, às vezes, falar. Se ele falar alguma coisa que é no pensamento deles, eles, né, imediatamente escorraçam ele, né? Até que ele até se esconde dessas pessoas, deixando elas passar, como se elas estivessem numa grande passeata, uma grande multidão, falando só blasfêmias, e ele tenta se esconder ou vai por outros cantos para evitar esses grupos, e na hora
interessante é que 3 pessoas que relataram isso, né, falaram que na hora ele diz assim, eu não fiz nada para estar aqui. Aí chama pelo nome de Jesus. E uma outra coisa interessante é que ele diz que como se fosse uma mão pegando ele e puxando. E nós já vimos isso na Bíblia. Ô, louco, cara. Nós vimos isso, uma mão que puxa um profeta. Né? Então, ele diz exatamente isso, que uma mão puxa ele e leva ele para conhecer o outro lado. E no final, ele conhece, ele vê as maravilhas, e ele vai entrar no paraíso. O paraíso, ele chega até a porta do paraíso. Tá? Ele diz que essa porta, de longe, você já vê a porta. Quando você vai se aproximando, você não consegue mais ver nem a altura da porta, nem a largura da porta, de tão grande que ela é. Nossa! Só que, né, ela se abre um pouco, a porta. E 2 seres dizem, olha, você não está preparado ainda. Interessante é que eles dizem exatamente isso. Você ainda não cumpriu a sua missão. Tá? Então, ele, não só esse que chegou até a porta, tem outros que nem chegaram à porta. Outros estão na beira de um lago, por exemplo, que é entrar dentro do lago, que as pessoas que vão entrando dentro do lago, elas vão sumindo ao longe, né? Estão sendo levadas, e ele, quando toca o pé na água, ele é como se tivesse um imã de repulsão. Ele é jogado para longe e diz, você não está preparado ainda para adentrar a água, né? Ou seria uma embarcação, ele traduzia dessa forma. Então, eles dizem que nesse momento eles falam que você precisa retornar ao seu corpo. No caso do acidente, do cara que viu o seu acidente, que ele saiu, ele disse, olha, eu volto, mas eu queria que minha estrutura do meu corpo tivesse toda perfeita, não tivesse com tantos danos, né? E ele é atendido, né? Mesmo com um grande impacto que teve do acidente dele, né? Ele tem poucas, né, avarias no seu corpo. Então, são informações que nos é trazida porque nós temos o livre-arbítrio de escolher, mas nós não podemos ultrapassar alguns limites. Então, esse limite da porta, né, mesmo que a pessoa dissesse, não, eu quero entrar, você não poderia entrar. Aí viria um grupo de outros seres, né, que iriam lhe convencer a você retornar. Caso você não o fizesse, obrigatoriamente, você teria que retornar. Você não poderia continuar. Então, as pessoas falam que quando acontece isso, né, é como se houvesse um grande puxão, né? Aquelas pessoas que não querem retornar, ou aquelas pessoas que vão por livre vontade retornar, todas elas falam exatamente isso, que são puxadas e tem como se fosse uma queda. E essa queda para exatamente... E fica em forma de túnel? Fica em forma de túnel também? Parece, né? Só quando chega, não, né? Eles dizem o seguinte, que começa a dissolver tudo em sua volta. Então, se ele tiver, por exemplo, num jardim, o jardim começa a dissolver as plantas, as árvores, as pessoas passam a começar a dissolver, ele vai entrando em algo que vai ficando escuro e, puf, entra no seu corpo, tá? E você tenta, tem pessoas que dizem que tenta se agarrar em alguma coisa, né, para poder evitar a queda, ou melhorar a sua posição de queda, e não encontra, né? Então, o final é sempre o seu corpo, né? Alguns voltam totalmente esclarecidos, outros voltam com poucas informações, e eles são relatados através de alguns flashes, ou de alguns gatilhos que acontecem durante
algum processo do seu dia a dia, e ele vai renovando as ideias e todas aquelas informações que lhe foram ditas. E todos eles dizem, todos aqueles que voltaram, que dizem que a missão não terminou, e uma das missões é exatamente isso, você divulgar o que acontece depois da morte, para onde você segue, para o que você precisa fazer, para o que você vai ver, para o que você vai encontrar. Então, a morte não é uma coisa cabulosa, não é uma coisa de deixar você apavorado. Todas as pessoas que voltaram depois da experiência, elas falam que não tem mais medo da morte, né? Então, se isso for uma ilusão, né, que o pessoal fala, não, isso é, né, uma ilusão que acontece com todo mundo, né? Então, cada um, né, informa exatamente que essa mesma ilusão acontece para todos eles. Para todos eles. Né? Então, eles falam de muito mais coisas com relação a quando estão lá. Né? Pessoas que conhecem isso. Teve um menino que conheceu sua irmã, que morreu no ventre da sua mãe. Né? E a mãe nunca contou isso para o filho, e ele disse, olha, eu fui ao céu e encontrei minha irmã, uma outra filha que você tem. Né? E a minha mãe dizia, minha filha, mas você tem uma irmã? Ele disse, não, aqui não saiu da sua barriga. Nossa. Aí ele diz o nome dela, como ela se parece, tudo mais. Então, são coisas que não pode ser uma ilusão coletiva. Ilusão coletiva. Não é algo muito, muito grandioso, é maravilhoso essas informações. Você muda realmente a vida. E, para a grande maioria, ele pede, olha, não se esqueça do que tudo você viu aqui, porque você vai ter que informar isso às pessoas. E, incrivelmente, o que está acontecendo hoje é uma enxurrada. Estou brincando, não, é uma enxurrada de relatos de pessoas do mundo inteiro, sejam eles de muçulmanos, israelenses, católicos, protestantes, ateus. Né? Nós temos eu tenho um relato de um ateu, tá, que disse que não acreditava em nada. Hoje, ele jura de pé junto que Deus existe. Então, essa questão de quase morte, experiência quase morte, sempre está relacionada ao espírito, e, naturalmente, o espírito é exatamente relacionado a Deus. Né? Então, algumas pessoas dizem que vê Jesus lá, né, que o próprio Jesus recebeu ele. Né? Então, tem uma infinidade de informações que trazidas quem passa por esse tipo de experiência. Para você ver, eu falei de uma criança que ele conheceu, né, a menina que não tinha nascido, estava na barriga da mãe dele, e ele foi levado a um local onde só tinha crianças. Só tinha crianças. Não era assim um prédio, não. Era um local onde as crianças brincavam, pulavam, andavam, né, conversavam e tudo mais. E ele foi informado, porque sempre tem um mentor. Todos nós temos um mentor e um anjo da guarda. O mentor, todo mundo fala isso. Todo mundo tem. O anjo da guarda é para nos proteger, seja qual for a nossa decisão. Se nós decidirmos alguma coisa, o anjo da guarda vai fazer de tudo para nos proteger. E o mentor, ele não é feito o anjo da guarda. O mentor é para lhe orientar para a melhor posição que você deve tomar. Tá? Então, você escolhe, porque você tem o livre-arbítrio de escolher a posição. Mas ele está lhe sussurrando, ele está mostrando, ele está mandando alguém falar alguma coisa para você, para que você tome o caminho certo. O anjo não. Se você tomar o caminho certo ou errado, ele vai lhe proteger do mesmo jeito. Tá? Então, eles falam exatamente isso. Todos nós temos 2 protetores, um mentor e um anjo da guarda. Quem fala isso é a Mônica de Medeiros, né? Que nós temos 2 guardiões, né? Ela fala. Então, essas informações que são trazidas vai nos revelando aquilo que, às vezes, no passado nos diziam,
e nós não sabíamos de onde eles tiravam isso. Né? Mas diziam, parece uma coincidência, né? Principalmente nesse momento em que tudo está virado, né? As coisas estão acontecendo, inclusive, eu falei a você que eu estou preparando uma palestra só das profecias. Só das profecias? Então, nós estamos fazendo pesando, né, a questão do que está acontecendo hoje, com o que está escrito, por exemplo, na Bíblia, não só na Bíblia, mas principalmente na Bíblia, que é mais próxima de nós, né, existem outras profecias de outras religiões, mas a Bíblia que está muito próxima de nós, que nós todos conhecemos, né, então as profecias que a Bíblia fala e o que está acontecendo hoje, né, nós temos aí, por exemplo, a história do Mar Morto, que no final dos tempos haveria de haver vida no Mar Morto. E nós estamos vendo isso agora. Tá? Então, está tendo vegetação, peixes, né, em moções, ao lado que a Bíblia fala que ia existir no Mar Morto. Né? Então, muitas outras profecias que estão ditas lá na Bíblia, elas estão acontecendo hoje. Né? Então, nós estamos no período de, digamos, fim dos tempos, realmente. Como todo mundo fala, a Terra está em transição, está saindo, né, de expiação para regeneração. Então, todos os espíritas falam isso, os astrônomos dizem que a Terra está começando a parar, né? Vai possivelmente trocar de polo. Então, tudo isso que estão falando, de uma certa forma, até a mesma coisa. Estão falando que o Brasil, daqui a 50 anos, não vai ser mais habitável. Será? A gente fica pensando. Será que a ciência vai ser? Não, eu acho que não, mas eu também acho que não. Nós vamos sofrer muito com o que vai acontecer agora. A alteração do tempo. Que nem o doutor Alex fala isso, que a gente vai sofrer um pouco, né? Vamos ver se eu consigo trazer ele novamente aqui, né? Ele vai falar principalmente essa coisa polêmica que na abertura das Olimpíadas, colocando o Cavaleiro da Apocalipse, né? Hein? O pessoal, hein? Ele vai falar no sentido que é assim, na situação que... São ditos esses sinais, né? São ditos esses sinais. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Tem uma profecia, ou talvez uma previsão, que diz que 3 lugares tem que tomar um cuidado muito grande. Vixe, sério? Um deles é o Japão. O Japão está para desaparecer. Não é ser inundado, não, é desaparecer. Eu já ouvi falar que tem essa hipótese. Eu que sou formado na área, tem essa hipótese mesmo de sumir. Né? O segundo seria o México. Vai sofrer muito com a invasão. O México, eu não sabia. O México? México. Tá? Então, no Brasil, por exemplo, nós vamos ter as áreas... Vai ter o quê? O microfone? Opa, o microfone. Pronto. Vamos ter as áreas litorâneas com o avanço do mar. Tá? Isso é. Certo? Há uns 7 anos atrás, eu participei de um evento... Tá dando falha no áudio aí. Gente, o José Vanderlei está arrumando aqui o áudio dele. Temos a presença dele falando. Voltou? Voltou, ficou bom. Oi. Isso. Tá dando para ouvir. Tá ouvindo? Tô. Eu não tô ouvindo você, mas você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Sério? E agora? Bem, se você estiver me ouvindo, eu vou continuar, ok? O que nós vamos ter é exatamente essa invasão da água do mar nas cidades. Tá? Então, é isso que nós vamos ter. Isso já é cientificamente falado, comprovado, certo? Isso foi feito um estudo há 7 anos atrás, e hoje nós temos um certo avanço
do mar em algumas regiões, principalmente no Rio de Janeiro, tá? E algumas outras regiões Sim, tá me ouvindo próximos agora? aqui à parte do Nordeste. Sim. Tá? Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, esses com certeza vão sofrer de uma forma bem mais agressiva. Sim. Mas todos eles vão sofrer, toda a nossa costa ela vai sofrer de alguma forma. Tá? E Tá me isso é relatado, ouvindo? inclusive, nas pessoas que fazem EQM, dizendo que vai acontecer algumas coisas com relação ao mar, a erupções, tá? E a terremotos no Brasil. Tá? Não é em outro país, não, é no Brasil. Então, eles falam exatamente que vai acontecer alguns desses fenômenos aqui no Brasil, que nós vamos passar por algum tempo de dificuldade. E uma outra coisa que essas pessoas que tiveram esses contatos, por que esses Sim. contatos? É porque eles pensam exatamente sobre o Brasil, o que é que vai acontecer, e essas informações vêm a eles sem que nada seja lhe dito, né? Nada seja sonoro, vem exatamente à cabeça deles. Tem alguns que falam até que na passagem, quando eles estão ali recebendo os seus entes, né? A vida passa na frente deles. Todo mundo fala isso, é um filme da vida deles. Um Tá? filme da vida Então, deles. todo Sim. mundo vê todos Uhum. os acontecimentos da sua vida, né? Todas as passagens na sua vida, como se você revivesse toda a sua vida. E ele diz, inclusive, que todas as informações que estão ali, se por acaso você teve um contato com uma pessoa e falou mal alguma coisa com relação a destratar aquela pessoa, você sente o que você falou para aquela pessoa e vê o resultado das suas Sim. palavras naquela pessoa um tempo depois. Então, se você fez um elogio a uma pessoa, ou deu uma sugestão, ou deu a ela uma forma de ela proceder, você vai conseguir ver o resultado dessas suas informações, dessas suas palavras, na vida daquela pessoa. Sim. Embora você falou e nunca mais a viu. Mas Nossa. na experiência QM, você consegue enxergar a continuidade daquilo que você iniciou. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que nós somos co-criadores. Nós realmente criamos um universo para todos que estão à nossa volta. Tudo que nós falamos, tudo que nós imaginamos e nós criamos, tá? Cria para as diversas pessoas. Cria. Quando você pensa que vai fazer um clube, né? Sim. fazer uma associação, né? Sim. Aquelas pessoas que ali estão, elas participam com você. Então, você criou uma parte no universo e que aquelas outras pessoas também vão criar, dentro daquele seu universo, outros universos. Outros Por isso, a universos. continuidade infinita de universos, como as pessoas falam. Né? Pessoas que pensam em determinado momento da sua vida, esse momento vem até ela. Tem pessoas que relatam desde o tempo que ele estava no útero de sua mãe. Ah, é? Ele consegue ver, a partir do Sim. momento em que ele entrou no útero, No até o útero. momento que ele presencia o EQM. Sim. São essas informações que você não tem no seu dia a dia, mas você tem simplesmente por pensar quando você Sim. está passando pela experiência de quase morte. Você pensa e a resposta lhe é dada. Não precisa ter ninguém ao seu lado para lhe responder. Ela vem naturalmente para você. Tá? E porque as pessoas estavam falando do Brasil, elas conhecem um pouco quando ela fala do que vai acontecer com o Brasil, ou como elas pensam, na realidade, o que vai acontecer com o Brasil, todas essas informações vão chegando. Né?
E essas informações, essas pessoas estão passando para as demais, dizendo que o que nós temos que fazer e nos precaver para o que está por aí vir. Pessoas que, por exemplo, pensam em vida após, em vida em outros planetas, imediatamente vem à sua mente a vida de outros planetas, a informação de planetas que têm vida, a informação daquele mundo, as suas cidades, os seus movimentos, as suas atividades. Então, essas pessoas têm uma quantidade enorme de informação, por isso que dizem que não tem presente, passado ou futuro. Tá? Tudo é vivido no mesmo momento. Então, você pode viver realmente nesse mesmo momento aqui, pensando no seu passado, ele vem até você. Pensando no seu futuro, ele vem até você. E uma coisa interessante é que uma determinada pessoa falou isso pela primeira vez, que ele foi conhecer o céu, o paraíso, né? Como assim desejam chamar, né? E assim como as outras pessoas conheceram os vales, conheceram outras pessoas, conheceram as cidades, mas dentro da cidade, ele falando, né, as cidades sempre são ditas como cidades, como se fosse uma espécie de uma água viva, né, uma coisa que não é muito sólida, mas é transparente, né? A luz que emana de todo lugar, você não tem assim um ponto que você verifique, assim como nós, o sol tem a luz, né, que ilumina todo o espaço. Esse local não, a luz sai como se estivesse saindo de todos os lugares. Você não consegue identificar o local que essa luz está vindo, né? As cidades, ele diz que as pessoas nessas cidades, elas não parecem não andarem, parecem flutuarem, né? Os arranha-céus são altíssimos, né? Prédios em forma de pirâmides. E ele começa a falar de vários locais dessa cidade, até que ele é levado para uma biblioteca. Ele entra nessa biblioteca, depois que ele ultrapassa a porta da biblioteca, assim como aquele portão celestial que eu falei anteriormente, essa biblioteca não tem fim. Você olha em todas as direções, você não consegue encontrar o fim dessa biblioteca. Sim. Tá? E essa biblioteca não são livros, são pergaminhos de luz. Pergaminho de luz? Então, esses pergaminhos de luz têm as informações de todo o universo. E o mentor que estava com ele disse que todas as pessoas vivas, né, todos os animais, todos os amebas, protozoários, têm um pergaminho de luz lá. Bicho! Incrível esse relato. Incrível, Né? Incrível. Né? Ele diz que tudo no universo está ali. E as pessoas falam de uma biblioteca acástica. Tá? Acástico? Como se você pensasse, como se você pensasse e viesse essas informações. E ali estava toda a biblioteca de todo o conhecimento, não só o nosso conhecimento humano, mas o conhecimento universal. Não só do nosso planeta Terra, mas de todos os planetas do universo. Não só da criatura humana, mas de todas as criaturas existentes no universo. No universo pode ser um humanoide? Ele perguntou, o meu está aí? Ele disse, está. Eu posso ler? Ele disse, não. Porque vai lhe influenciar para o seu futuro. E você tem que ter a livre decisão do que vai acontecer no seu futuro. Tá? Então, tudo isso, né, que são essas informações que são trazidas, o EQM tem muito mais outras informações, mas para você ver como é rica a quantidade de informações relatada por essas pessoas que passaram pelo EQM. E o mais importante de todos, de tudo e de todos,
ele diz, você volta, você não terminou, alguns ele fala, você não terminou a sua missão, outros têm. Você terminou a sua missão. Você pode escolher em ficar ou voltar. Se você escolher em voltar, você tem mais uma obrigação de contar ao mundo essa experiência. Tá? Legal. Outras pessoas, por exemplo, uma mãe, ela tem a escolha de permanecer ou ficar, mas ela, em determinado momento, ela ouviu a voz da sua filha lhe chamando. Tá? Aí ela voltou a pensar na terra, ela voltou a pensar nos familiares, ela voltou a pensar na sua filha. Que até então, a partir do momento que ela deixou o corpo, né, que se libertou, como assim dizer, Sim. Né, tudo aquilo perdeu valor. Perdeu o valor? Mas o valor maior em todo o universo, segundo aqueles mentores que ela está, é exatamente Sim. o amor. O amor. Então, o amor que ele tinha pela sua filha, não só dela, tem um relato também de um pai, né? De um pai. Inclusive, esse relato é muito interessante, porque ele era um alcoólatra, então ele vivia bebendo, caindo pela rua, em casa, e numa dessas quedas ele saiu do corpo. Sim. E passou por todos esses momentos. Suas palavras finais. E ele teve a informação que ele teria a oportunidade de ficar, certo? Mas passou na frente dele uma imagem de que como seus filhos iriam se comportar por ele ser um beberrão. E as imagens dos seus filhos, o futuro dos seus filhos, né? Ele parou e disse que não, que tinha que voltar, porque não desejava aquilo que iria acontecer por causa das suas atitudes de ser um beberrão, né? Influenciar a vida de seus filhos. Não teria garantia que seus filhos não fossem seguir por aquele caminho, mas ele teria agora a oportunidade de dar uma outra orientação para os seus filhos, para que eles não seguissem aquele caminho. Né? Então, voltando à questão da mãe, a mãe ouvindo a filha, ela voltou, escolheu voltar, porque a filha dela ia ainda precisar dela. Então, a nossa questão, tanto do rapaz que era beberrão, que voltou, né, para fazer a orientação ao seu filho, como a da sua mãe, era exatamente por uma questão universal. Não existe algo maior do que a palavra amor e esse sentimento. Tudo está relacionado a isso. Todos eles dizem exatamente isso. Onde eles chegam, eles são recebidos com um amor incondicional. Na hora que está passando as imagens da vida dele, em que ele teve momentos não tão agradáveis, né, como momentos muito bem agradáveis, todos eles não têm de forma nenhuma, fazem com eles qualquer tipo de você fez isso, você está errado. Não, não há essa questão. Todos eles passam a ter um contato com essa pessoa de compreensão, tá? Não que eles estejam dando o seu aval para o acontecimento, mas eles não fazem o julgamento. Ele não tem o julgamento. Uma pessoa que, por exemplo, fez alguma coisa de boa, o simples ato de regar uma planta, né, de abraçar uma árvore, nesses momentos que passam na vida dele, aquelas outras pessoas que estão ao lado dele irradiam uma alegria muito grande. Ele ajudando uma criança, ele dando um alimento a quem está com fome, vestindo quem está nu, né? Aquelas pessoas que ali estão se exaltam com aquela ação. Do mesmo jeito, aquele momento que ele não foi tão feliz, né? Eles não exaltam um julgamento,
mas eles fazem como se você precisa melhorar essa questão. Tá? Então, tudo isso é relatado para várias pessoas que passaram por EQM e que nos trazem uma forma diferente de ver essa passagem. Não é uma morte, é uma passagem de um estado material ou de uma libertação, como eles falam. Eles falam, eu fui libertado no meu corpo, como se o meu corpo fosse uma prisão, tá? E eles passam a ter uma liberdade de um conhecimento, né, de uma vivência com outras pessoas incríveis, né? Ele fala, inclusive, de um animal, de animais no paraíso, vários tipos de animais. E ele viu um cachorro muito luminoso, é um cachorro muito cheio de luz. Cheio de E ele luz. perguntou por que aquele cachorro tinha Sim. tanta luz diferente dos demais. Os outros tinham, mas ele tinha uma luz muito grande. Aí disseram que o dono dele, o dono desse cachorro, né, jamais esqueceu o seu cachorro. Por isso que ele vibrava tanto. É como se todos vibrassem nessa condição de amor lá. É muito fácil a gente falar o nome amor, tá? Sem saber especificar o que é amor. Né? O amor de um pai pelos seus filhos, de uma mãe pelos seus filhos, né? Então, ou dos seus filhos para os seus pais. Esse é um amor, né, muito incondicional. O que é que os pais não fazem pelos seus filhos numa hora de dificuldade, né? Então, essa questão lá é universal. Você pode debater qualquer outro tipo de assunto, mas o assunto com relação a tudo que salva, entre aspas, tudo que está ali para ser feito é exatamente pelo amor. Pelo Que amor. alguns falam que é exatamente o que Jesus disse está fazendo. É pelo o amor que está buscando os pecadores. Ele não está buscando os justos. Ele está buscando pelos pescadores, pelos pecadores. Então, é o amor que ele tem exatamente a todas as pessoas para conseguir resgatar essas pessoas para esse lado de luz. E esse lado de luz, né, que eles falam, é dirigido exatamente pelo amor. Eu acredito que eu tenha falado um pouco mais sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, e eu vou finalizar apenas com alguns pontos que eles levantaram com relação à previsão de agosto de 2024. Eles dizem o seguinte, que julho e agosto são pontos que vão trazer à humanidade, certo, um grande diferencial e que nós vamos passar por um momento em que vai existir em todo o planeta, inclusive no Brasil, um tipo de filtro. Esse filtro com relação às pessoas. Tá? Aquelas pessoas que estão se utilizando de alguma forma de mecanismos para diminuir o seu irmão, para subjugá-lo, para se aproveitar dele. Eita. Para trazer consequências de constrangimentos, etc., de uma forma muito mais elevada, claro. Não é uma coisa, né, de uma pequena palavra, de alguma coisa, mas de uma forma que vai realmente trazer um prejuízo enorme àquelas pessoas. Né? Você ser julgada injustamente, você está passando por uma injustiça muito grande, não só você, como uma grande maioria. Vai existir exatamente um filtro com relação
a esse momento. E começa agora em agosto de 2024. E que, nos próximos dias, nós estamos no dia 16, nós íamos fazer uma live ontem, mas que nos próximos dias, né, nós vamos ver algumas coisas que vão acontecer no mundo de terremotos, maremotos, erupções. Inclusive de erupções no meio do mar. Tá? Então, tudo isso, né, é relatado com relação a esses acontecimentos que se iniciaram no final de julho, início de agosto, e que está exatamente ao ponto em que está tudo para acontecer. Tá? Depois nós temos aqui também a questão de... Eu vi ontem, eu acho, ou foi ontem, que no Japão teve um terremoto enorme. Um terremoto, um maremoto enorme. Né? Então, já está acontecendo o que eles dizem. Naturalmente, nós vamos dizer, mas isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer, isso sempre, né, existiu. É verdade. Nós temos várias passagens na história que acontece exatamente isso. Mas só que isso vai ser uma coisa constante. Vai acontecer em um determinado local, depois acontecer em outro local, do mesmo jeito vai acontecer em outro local. Então, esses acontecimentos, né, é que trazem exatamente essa ideia das previsões que eles estão fazendo. Não é uma coisa que vai acontecer longínquo. Vai cair um avião. Você passa 2, 3, 4, 5 meses para cair um avião. Né? Ou depois que o avião caiu, 5, 6, 7, 8, 1 ano, 2 anos para cair de novo. Nessa questão, não. Vai acontecer um maremoto, um terremoto, alguma coisa, que vai ser como se fosse uma sequência de fatores da natureza, né, com relação a esse período, após agosto. Aliás, a partir de agosto. Então, de agosto até dezembro, vocês vão ouvir falar muito com relação a esses eventos naturais que estão acontecendo e vão acontecer, inclusive, no Brasil. No Brasil, nós temos a ideia de que vai nevar, embora já tem cidades em que, em determinado período, ela neva, mas vai ser estendida essa questão da neve, tá? Que o Brasil vai ter problemas com o avanço do mar. Então, são todas as previsões que essas pessoas estão fazendo, inclusive pessoas que não estão no Brasil. Pessoas, por exemplo, que tiveram uma experiência EQM, certo? E relataram isso visando o Brasil. Né? Então, tudo isso, todas essas informações são trazidas pelo EQM exatamente porque lá eles dizem que tem a consciência de tudo que aconteceu, do que acontece e do que vai acontecer. E isso é exatamente o que eu trouxe hoje para vocês. Essa informação que globaliza, né, essas previsões e que muitas vezes essas previsões já não são previsões tão atuais, já estavam descritas em algum tempo e que vão acontecer exatamente nesse momento. Né? E alguns falam que a mudança vai ser tão drástica, vai ser tão grande, tá? Que as pessoas vão ter uma evolução muito grande. Inclusive, ele diz que as pessoas que vão nascer, que estão nascendo na Terra hoje, elas vão ter uma capacidade maior do que essa nossa geração. Vai ser essa geração que existe, que não é a nossa já passou, a geração mais antiga, tem a nova geração. Essa nova geração vai ser, essa nova geração vai ser muito mais avançada, não só tecnologicamente, como nós estamos vendo,
Você pega uma criança, a criança desenvolve todo o trabalho ali no seu celular que você não consegue sair do canto, né? E que elas vão começar a ter a capacidade telepática. É uma outra informação que nos é trazida. Em pouco tempo, nós vamos ter exatamente pessoas aqui que irão se comunicar telepaticamente. Então, essas são as informações e as previsões daquelas pessoas que passaram pelo EQM. Eduardo, eu sei que hoje não deve ter gente na nossa live, né? Porque era para ser ontem, nós tivemos um problema ontem com o computador, mas vai ficar gravado. Qualquer pergunta que vocês desejem, eu vou deixar aqui meu telefone, 81, que é Recife, Pernambuco, 99145 4646. 81 99145 4646. Quero agradecer mais uma vez a Eduardo pela oportunidade de abrir o espaço aqui para nós. Tá? Não esqueça de deixar seu like, é muito importante para o canal de Eduardo. Também visite o nosso canal da Braufonet. Tá? Com esse tipo de trabalho, nós estamos levando o conhecimento, o pouco conhecimento que nós temos, né? Porque cada dia um conhecimento é maior, cada dia nos traz mais informações. Né? Nós estamos levando esse conhecimento até vocês. E se vocês puderem contribuir de alguma forma com o canal, divulgando, né? Fazendo com que ele se replique nas redes sociais, eu agradeço, né? Essa atitude de vocês. Então, a todos vocês, vou deixar já o meu boa noite. Eu sei que não tem nenhuma pergunta, a não ser que Eduardo queira fazer alguma pergunta. Tá? Não, eu acho que tá bom. Semana, e até a próxima, se Deus quiser. Né? E eu vou trazer mais informações que eu tiver sobre a EQM para deixar aqui junto com vocês. Tá ok. Até mais. Então, tchau, tchau.